O Media Training é o processo que ensina os porta-vozes de uma determinada instituição ou empresa ou pessoa a saber como se relacionar com a imprensa e os jornalistas. Essa é uma ferramenta essencial para o sucesso de estratégias de comunicação e é muito utilizada por jornalistas e de relações públicas. Por exemplo, um porta-voz bem treinado pode ajudar a construir uma imagem positiva na mídia. O Media Training também pode ser utilizado em outras situações, como em uma campanha eleitoral, por exemplo. Em Maceió será realizado um curso para tornar os profissionais de comunicação aptos a ministrar o Media Training. Comigo no estúdio, um dos realizadores do curso, o professor de Relações Públicas, José Vanderlei. Professor, quais são os atributos de um profissional que pretende fazer esse curso e com a possibilidade dele se tornar um profissional capaz de fazer o Media Training? Bom, Miguel, a sociedade ela vem gradativamente mudando e com ele, junto concomitantemente, os meios de comunicação. Tivemos desde os desenhos nas cavernas do homem, a evolução desse processo, o homem passou a viver em tribo. A partir daí ele começa a desenvolver, digamos assim, uma comunicação mais sofisticada, porque ele começa a querer interagir com outras tribos e daí começam a surgir justamente a estratégia de como eu posso levar a minha informação e adquirir uma informação do outro lado. Como você sabe, existe o emissor, mensagem, canal e o receptor. Conforme a mensagem que você utilize, conforme o canal que você utilize, se essa comunicação não tiver um feedback, essa comunicação simplesmente não vai se realizar. Se você pegar um grande cientista, ele vai falar da sua experiência de forma técnica, acadêmica. Se falar para nós que estamos, não somos da área, provavelmente nosso entendimento vai ficar bastante prejudicado. Por isso, formatamos o curso com a parte teórica toda da comunicação, falando do surgimento das várias teorias da comunicação, dos estudos que eles continuam, porque a sociedade continua evoluindo, o surgimento das novas mídias e, antes disso, todo o processo da imprensa no mundo e no Brasil. As redes sociais, que hoje têm feito com que as pessoas se sintam, às vezes elas não entendem quando eu posto alguma coisa, eu estou postando para o mundo inteiro, não estou postando para o Miguel, que é meu amigo, estou postando para o mundo inteiro. E tem muita gente que não tem clara, às vezes, ou se tem, às vezes esquece. Em geral, você tem visto vários, a imprensa pega justamente várias postagens, o Neymar, de vez em quando dá umas escorregadas. Alguns políticos também dão escorregada porque começa a postar determinadas coisas e às vezes ele não tem a clareza do que ele está comunicando com o mundo. Quando eu estou comunicando para o mundo, eu tenho que utilizar uma linguagem que seja acessível para o máximo de pessoas, para o público. Como nós estamos vivendo dentro de uma sociedade chamada sociedade do conhecimento, sociedade segmentada, eu tenho que definir o meu público, para quem eu vou falar, o que eu vou falar, quais os canais que eu posso utilizar dentro dessa minha comunicação. Antes que se instale a crise, né? Quando você está dentro de uma crise de imagem, que nós, todo mundo acompanhando aí as questões da Lava Jato, até dentro do esporte, aquelas escorregadas dos atletas, teve aí o francês que ficou em segundo lugar, começou a dizer que a plateia interferiu no resultado. Então, quando você está diante de uma crise, você já imaginou chegar 20, 30 profissionais de comunicação com câmera em cima de você, dentro de uma escorregada dessa, ou de um post, ou de uma fala que você, de uma entrevista que você estava concedendo, de repente,
colocou uma questão que era mais interessante do que a própria entrevista do entrevistado. E o jornalista é muito inteligente e vai captar aquela informação porque ele entende que aquela informação é melhor para o público que ele está produzindo aquela matéria. E aí é como se dá a crise de imagem. Quando você está diante de uma crise de imagem, né, então nós estamos acompanhando a questão da Lava Jato, chega a Polícia Federal, chega gente, você é algemado dentro de uma situação não muito confortável para ninguém. Então, se você não tiver um pouco desse conhecimento de você ter uma fala, de você falar ou não falar, quando você não fala, você está diante de todas as interpretações possíveis. Quando há uma fala, é você oficialmente falando sobre um determinado tema. Então, a nossa ideia foi formatar um curso, reunimos 3 profissionais, 2 da área de comunicação, eu, Marco Vasconcelos, e a parte de fonoaudiologia com a Edna Moraes, que é especialista em voz. O uso da voz também ela propicia uma boa ou má comunicação. Se eu não tiver uma boa comunicação, você foi ator, sabe que o ator tem que falar para a velhinha do fundo que está lá no fundo da plateia. Você ouviu muito isso. Então, a mesma forma, quando nós estamos falando para mais de uma pessoa, nós temos que utilizar respiração correta, abrir a boca de forma que o som saia o melhor possível, que isso interfere na sua comunicação, diretamente na sua comunicação. E de onde menos se espera, surge uma crise, surge um fato, uma bomba que transforma, inclusive, um grande evento numa pantomima, enfim. E eu quero citar o exemplo que a gente não esperava, a gente podia até esperar uma crise como que se instalou numa delegação ou num público de manada, não numa delegação organizada como é dos Estados Unidos, onde 4 atletas foram até a polícia dizer que foram assaltados. E agora eles estão sendo desmascarados, minuto a minuto, com os fatos, com os registros tecnológicos, com as câmeras de segurança, e criou-se um mal diplomático, uma crise diplomática entre os 2 países, que aí sim o profissional precisa agir. Mas uma delegação, quando os Estados Unidos não tem estrutura para isso, me parece que é o escândalo maior. Veja só, crise de imagem todos nós estamos sujeitos, porque desde quando nós estamos representando uma instituição, não é o senhor Miguel, pessoa física, e sim o senhor Miguel, diretor de uma empresa, o Vanderlei, representando uma empresa. Qualquer instituição, seja ela pública, privada, até mesmo uma ONG, uma ONG que está sujeito também, nós estamos diante de várias denúncias de organizações não governamentais e de repente está lá uma pessoa que não tem o preparo e nem tem os assessores de comunicação que muitas empresas deixam de ter seus departamentos de comunicação. Tem um profissional de comunicação que é uma pessoa treinada que pode orientar o assessor diante de uma crise de imagem, que ela pode ser corporativa ou pode ser pessoal. De repente, alguém que foi pego em uma situação não muito cômoda, ou em um restaurante conversando ou jantando com uma mulher, ou vice-versa, um homem jantando com outra pessoa, ou até entrando em um motel, né? Hoje as câmeras, vivemos no grande Big Brother, né? Nós estamos sujeitos a toda e qualquer questão. Dentro dessa questão dos atletas especificamente, você vê que talvez não tenham tido cuidado de trazer profissionais de comunicação que pudesse ser orientado. Quer dizer, os caras beberam mais do que deviam. Dá né? conta. Beberam juízo, como diz a história, né? E criaram um factoide, pelo menos é o que até agora a polícia está colocando, as imagens que coloca dos atletas chegando, todo mundo tem uma entrada na Vila Olímpica, quem é assaltado de forma violenta, como foi narrado, o cara não vem brincando um com o outro. Né? Nem mostrando o crachá que ele disse que foi subtraído. Isso, né? Exatamente. Então, são questões, na grande maioria das vezes, as empresas, as organizações não estão, acham que isso nunca vai acontecer.
ter seus departamentos de comunicação, ter seus profissionais de comunicação e se preparar para isso. Tem muita gente que se acha que fala muito, ele acha que ele fala muito, portanto ele comunica muito. Na verdade, a comunicação é um fala, né? Um escuta e depois tem feedback, que é justamente a resposta da informação que você passou. Se isso não acontecer, não é comunicação. A comunicação não se fecha, né? Existe uma ordem. Miguel, quando você sair daqui, vá para casa direto. É uma ordem, não é uma comunicação, né? Então tem isso. Até mesmo dentro das empresas, há um problema sério de comunicação interna. Na hora que o chefe passa a mensagem para o seu subordinado de forma com uma linguagem não muito adequada para aquelas pessoas que estão lá. Agora, professor, em muitas vezes uma empresa, uma instituição, uma pessoa, uma organização, ela tem o seu departamento, mas o assessorado não escuta. Acha que é o grande comunicador. Para isso não tem jeito, né? É aquilo que nós estamos colocando. Dentro do nosso formato, inclusive do nosso curso, nós vamos falar um pouco sobre a importância dos departamentos de comunicação e os assessores, a importância da pessoa, do profissional de comunicação dentro das suas organizações em geral, seja pública ou privada. E nós vamos falar justamente isso. Todos nós estamos aprendendo constantemente. Você aqui, eu como profissional de comunicação, nós vivemos aprendendo constantemente e com todo tipo de pessoa, em geral. Então, tem muita gente que se acha acima da inteligência, né? É o supra-sumo do conhecimento e, na verdade, quando um assessor deixa de ouvir, deixa de repassar a informação para o assessorado e o assessorado deixa de ouvi-lo, provavelmente você vai ter um problema, talvez não hoje, mas no dia seguinte ou amanhã, numa questão simples que poderia ser muito bem resolvida. E a comunicação não trabalha com mentira. Você pode até, digamos assim, passar a informação, porque estamos vivendo dentro desse grande Big Brother, a sociedade exige essa transparência, né? Tanto é que tem lei para transparência, mas nem precisaria ter a partir do momento que a sociedade está em processo evolutivo que cobra isso, e especialmente das pessoas que têm cargo público, mas não só isso. As empresas também precisam estar com essa visão mais ampliada sobre essa questão. Um contato telefônico para matrículas. 41 41 61 22 ou através do e-mail evento comunicação, né, que é comunicacão, @gmail.com. Entra na nossa página lá do Facebook, procurar Media Training e a MUD, nós estamos lá para atendê-lo. Conversamos com o professor, músico, jornalista... Professor, até um carro que vocês me deram agora. Eu prefiro até profissional de comunicação. José Vanderlei, obrigado pela entrevista. Obrigado, Miel. E o Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã, com novo horário de reprise às 6h30 da noite. Até lá.